Momento da pregação, Bruno G, 50ª edição, São Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante. Vamos falar acerca dos discípulos de Jesus, devem levar as suas cruzes. Leamos o texto sagrado. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que venham ver o Filho do Homem no seu reino. Então aqui Jesus assevera aos seus discípulos para renunciar a si mesmo, para tomar a cruz de cada dia e assim, portanto, seguir. Veja que antes de seguir é necessário duas coisas: o renunciar, o ego, o eu, e o tomar a cruz, e o prosseguir lidando com as adversidades, enfrentando todo tipo de tempestade, de borrasca, no mar revolto da vida. Muitos querem seguir a Jesus, muitos dizem que seguem a Jesus. No entanto, quando vem algum problema, alguma tempestade, adversidade, já demonstra quem é a pessoa, se de fato ela segue a Cristo, coisa que não é verdade. Uma outra prova de quem segue a Jesus é com relação ao eu, né? Quantos que colocam eu em primeiro lugar? Não, tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, tem que ser assim e assado, porque dessa forma que eu desejo. A egolatria é muito perigosa. Ela rouba. Nós temos que adorar o Senhor sobre todas as coisas, colocar Ele em primeiro lugar, buscar o seu reino e sua justiça, e todas as demais coisas, ou seja, as bênçãos, cura, livramentos, prosperidades, nos serão acrescentadas. E do mesmo modo, é o Evangelho. Para seguir o Evangelho, a doutrina de Cristo, que é o amor, é necessário deixar o ego de lado, para amar o próximo, para perdoar, sobretudo, para deixar de lado as mágoas, as picuinhas, as brigas, as tolices, para crucificar a carne, para amar o seu inimigo, para bendizer aqueles que maldizem, para fazer totalmente o oposto do que o nosso ego exacerbado, soberbo, quer. Então, para seguir a Jesus Cristo, necessário. Você já renunciou o seu ego? Você já renunciou o seu desejo? Você já crucificou a sua carne? Porque não deixa de ser um desejo carnal, a satisfação do ego. Você já desposou ou desnude, né? Ou melhor dizendo, se despiu, desnudou do velho homem, da velha mulher, para seguir a Cristo? Isso passa pela renúncia. Renuncia ao mundo, renuncia às obras das trevas,
pecado, de Satanás, em que o ego caminha. Porque o nosso ego, ele caminha pelas obras da carne, pelas obras das trevas do pecado e pela obra de Satanás. Você pode perceber, o inimigo sabe o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco. E geralmente está ligado com o eu. Aquele lá é um sujeito opinioso, eu vou trabalhar com ele. Aquele lá é um sujeito que tem que ser feito conforme ele quer, ele é mimado. Ou aquele sujeito lá, ele tem um problema com o seu eu, é muito vaidoso. Tem aquela vaidade pessoal, então eu vou trabalhar. Eu vou preparar algo para ele cada vez mais continuar dessa forma e não conseguir renunciar a si mesmo. E por conseguinte, obviamente, que não estará seguindo o Evangelho, as boas novas, que é o amor, que é Cristo Jesus. Meus caros, pense consigo mesmo. Medite, você já renunciou hoje? Ou você tem renunciado até o dia de hoje a si mesmo? Não é nenhuma loucura de autoabandono, de viver como um maltrapilho, como um sujeito simples, ao extremo, ao ponto até mesmo de não laborar para o seu próprio sustento, ao ponto de não querer construir uma família, de não querer trabalhar. Não está falando nada disso. Está falando aqui de renúncia para o Evangelho, de renúncia do velho homem, da velha mulher, de renúncia do eu, de renúncia da nossa própria vontade, dos nossos próprios caprichos. Você sabe quais são os seus. Tem capricho, tem desejo que não tem valor algum. Tem desejo que é uma necessidade. Agora tem desejo que é apenas sonho, que é algo supérfluo, que é algo utópico e até mesmo algo estapafúrdio. Então devemos deixar isso de lado. Por exemplo, eu não vou seguir o Evangelho a Cristo Jesus porque eu não sei perdoar. Porque eu não consigo amar o meu próximo. Porque eu sou soberbo, eu não consigo viver sem que as pessoas me tratem como um semideus, ou que eu esteja entre os holofotes, que eu seja bem visto, exaltado, aplaudido. Eu não consigo viver sem o meu eu. Mas é necessário esse seu eu, que não é o seu ser, que não é a sua essência, esse eu mundano, pecaminoso, carnal dessa vida, ser deixado de lado para que Deus cresça em sua vida. Aquilo que João Batista disse a Jesus: necessário é que eu diminua e que Cristo cresça. Esse eu tem que ser deixado de lado. Não o seu eu que está correlacionado à sua existência, à sua essência, mas o eu simbólico que se traduz em desejos mundanos, carnais, insanos dessa própria vida. Então você já renunciou a si mesmo? Você já renunciou à sua vaidade, à sua soberba, à sua vanglória? Você já renunciou à sua falta de compaixão? Você já renunciou o seu coração endurecido, petrificado? Você já renunciou? Pense consigo mesmo.
Medite. É necessário você renunciar. Ah, mas eu não tenho força. Deus lhe dará essa força. Basta você querer. Os religiosos da época, fariseus, saduceus, essênios, tantos outros, zelotes, eles tinham a dificuldade de renunciar o seu eu. Por quê? A sua tradição valia mais do que a doutrina de Cristo. O seu status, o seu cargo, o seu posto valia mais do que se submeter à vontade de Deus. E por isso muitos deles não alcançaram a bênção, a cura, o milagre que necessitavam. Já outros, que seriam minoria, como os centuriões aí que alcançaram a bênção de Cristo, pois eles de fato renunciaram toda a pompa, toda a soberba, o glamour, entre aspas, do cargo, da posição que tinham, socialmente falando, da autoridade, para se humilhar, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E renunciar passa exatamente por isso. Quem renuncia a si mesmo é humilde. E quem é humilde de Deus, porque diante da humildade vai a honra. Quem é uma pessoa piedosa, que tem compaixão, que é amorosa, que busca o diálogo, a pacificação, o perdão, que busca de fato contornar a situação, esse renuncia o eu. Este deixa o eu agressivo, o eu psicopata de lado, o eu que causa tanta problemática, o eu que é tão astuto, o eu que divide, que semeia discórdia, que semeia cisânia e faz barbáries. O mundo está no caos, que aí está pelo fato de as pessoas não renunciar os seus egos, por estar com os seus egos inflamados e querendo cada vez mais que os seus egos sejam massageados com as lisonjenas, com as bajulações, com honras, com decorações e etc. E aí é que a humanidade caminha cada vez mais para o abismo, o lamaçal, porque se afasta de Deus, porque Deus não pode ficar próximo ou estar na vida da pessoa que ela acha que é mais importante que todo mundo, que até mesmo não precisa nem de Deus, que considera como um tal. Lembre-se que Jesus não veio para os sãos, veio para os feridos, porque os feridos, eles são humildes. A prostituta, o pecador, o ladrão, o sonegador de impostos, eles são humildes, porque eles se achegaram a Jesus sabendo do seu pecado, do seu erro. Não com soberbo, não, eu sou santo, não, eu dou o dízimo, não, eu faço isso, faço aquilo, como os fariseus chegavam diante de Jesus achando que não tinham pecado. E Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os verdadeiros pecadores, eles são humildes porque eles reconhecem seu pecado e pedem misericórdia para Deus, como naquela parábola que o Senhor Jesus cita acerca da oração do publicano e do fariseu. Já o fariseu, o religioso, fanático, alienado, pseudo-cristão, ele acaba sempre procurando achar ou se engrandecer com as obras que ele faz. Sempre está procurando embasamento nas obras que ele faz para justificar aquilo que ele está fazendo ou aquilo que ele está pedindo, para se diferenciar dos demais, para se destacar. Isso não é o Evangelho, porque Jesus nunca quis, nunca pregou para que nós quiséssemos ou devêssemos
aparecer diante dos homens, porque já ganhamos a coroa, a glória dos homens, para termos a glória do Senhor Deus. É tudo em oculto e secreto, com humildade. Então você já renunciou o seu eu? Se você já renunciou o seu eu, você já deu o primeiro passo. Agora é necessário você tomar a sua cruz de cada dia, os virtupédios de Cristo, o sofrimento, das aflições que Jesus bem disse. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E você vencerá, porque você em Cristo Jesus é mais do que vencedor e pode todas as coisas. Isso é necessário fé, persistência. Jesus disse também aos seus discípulos: eu não sou desse mundo. Saiba que antes do mundo vos aborrecer, aborreceu a mim. O mundo aborrece aquele que quer seguir a Cristo, ou que segue a Cristo. Por isso é necessário carregar essa cruz de aflição, de abandono, de desprezo do mundo, de desprezo pelos adeptos de Satanás, do adversário de nossas almas. A cruz, como Jesus carregou, mesmo não tendo pecado. A cruz no simbolismo do sofrimento, da tentação, no simbolismo da provação, no simbolismo de todas as adversidades, problemáticas que surgem na nossa vida e que são inerentes à nossa condição humana. Jesus quer que nós tenhamos essa coragem. Se de fato seguimos a Ele, se de fato já renunciamos o nosso ego, decidimos ressuscitar com Ele no batismo, ser uma nova criatura, necessário é carregar a cruz de cada dia. É árduo. Muitos dizem que se mata um leão por dia, é o ditado. Mas quem está no Evangelho mata até mais do que um leão por dia. A Bíblia nos diz, São Paulo nos fala na carta aos Efésios, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o ser humano, não é contra animais, não é contra a natureza, mas sim contra as hostes, principados, potestades, autoridades do maligno. Há no mundo invisível uma guerra, um conflito. E para nós vencer é necessário nós estarmos com o espírito preparado, com o espírito já bem capacitado, revestido das armaduras de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o calçado do Evangelho da Paz, cingidos da verdade, com o escudo da fé, e irmos à peleja, à guerra e vencer em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus. Para vencer é necessário lutar. E a luta passa pela exatamente questão de carregar a cruz. É dura, ela fere, ela machuca o ombro, é dificultosa, mas você tem Deus ao seu lado para lhe ajudar, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Se com Cristo está pior, imagina sem Cristo. Porque com Cristo tudo você pode fazer. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Ele. Do contrário, meus caros, fica mais dificultoso, mais terrível. Então, aqui é a prova que Jesus fala. Se realmente somos cristãos, devemos carregar a cruz cada dia e renunciar a si mesmo. Essa é a prova. Essas duas coisas são que demonstram exatamente quem é quem é cristão, quem não é. Claro que existem os fracos na fé, claro que existem aqueles que tentam, que querem, mas não conseguem. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todo o pensamento. No entanto, Deus não pode, ou Jesus não pode, de maneira alguma aprovar uma pessoa, dizendo ela, ou acatando ela como uma seguidora dele, né?
ou ele legitimando ela como uma seguidora dele, se ela não passar primeiro pela renúncia, seria a peneira e o filtro, e pela carregação da cruz ou carregamento da cruz. Você segue a Jesus? Eu sigo, eu amo. Você renunciou a si mesmo? Você está tomando a sua cruz? Está prosseguindo com as dificuldades, com os problemas? Tá ou não tá? Se você está, então você segue a Cristo. E você é bem-aventurado. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. É o que o apóstolo Paulo fala lá no versículo 12 do capítulo 12. E perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança de vida eterna, de ressurreição, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo seria debalde, em vão. Assim, porque ele ressuscitou, o apóstolo Paulo fala, também nós iremos ressuscitar e devemos crer, permanecer nessa fé e se alegrar nessa esperança vindoura de vida eterna e também de bênçãos e paz nessa vida. Precisamos ser pacientes na tribulação, por mais que seja terrível e até mesmo de modo extrema, que venha de fato fazer com que nós pensamos, puxa vida, é o meu jeito. É para sermos pacientes, como foi Jó. Perdeu tudo, mas não blasfemou de Deus, temeu ao Senhor. É necessário nós perseverar na oração para que a bênção de Deus esteja na nossa vida, porque a oração é santidade. Meditando na palavra e orando, você está se santificando, e eu diria que você está renunciando a si mesmo e até mesmo carregando a sua cruz de cada dia, porque o Senhor está falando contigo, porque o Senhor está lhe dando sabedoria, entendimento, e força e ânimo e fé para desafiar todos os males, para vencê-los principalmente, não da sua forma, mas da forma do Senhor. E Jesus segue dizendo, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Portanto, aquela que quiser salvar a sua vida, essa vida que você tem nessa terra efêmera, passageira, tanto os momentos bons como os momentos maus, passam como um vapor, é vapt-vupt. Pare para meditar se isso não é verdade. Tudo passa. Os momentos de alegria que deveriam passam também, bem como que sofrimento. Então, não vale a pena você crucificar a sua carne, crucificar os seus desejos, no sentido aí também de carregar a cruz. Não vale você matar essa vida, destruir essa vida. É o único ato que podemos fazer contra a vida, no sentido simbólico e metafórico. É o único suicídio permitido por Cristo. Você morrer para o mundo, para o pecado, para Satanás, e ressurgir com uma nova mentalidade, como nova criatura para o Evangelho, para Cristo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não adianta você querer poupar a sua vida pecaminosa, preservá-la. Não adianta. Para você entrar no reino dos céus, metaforicamente você tem que morrer. A minha avó, saudosa vovó, sempre dizia: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Claro que ela falava com o viés interpretativo desse ditado corriqueiro do senso comum,
e de fato a morte física, né? Todos queriam ir para o céu, mas serem arrebatados e não passar pela morte. Agora, traduzindo esse ditado espiritualmente falando, no sentido espiritual, vem a calhar exatamente com essa passagem de Cristo. Porque todos querem ir para o céu, todos querem a salvação, todos querem bênção, mas não querem morrer. E metaforicamente, espiritualmente, é necessário morrer. É necessário sepultar o velho homem, a velha mulher. É necessário perder essa vida de vaidade, de prostituição, de adultério, de fornicação, de maus pensamentos, de coisas más. É necessário para encontrar a vida da vida, para tê-la em abundância. Porque mesmo que você poupe essa vida, você vai perder. Porque essa vida, ela é perecível, ela tem prazo de validade. Não adianta. E muitos querem inverter esse versículo e dizer: você que está seguindo a Cristo não está aproveitando, perdendo seu tempo, morreu, acabou. Isso é tolice, não vai atrás disso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Que aquele que não quer perder essa vida, que quer preservá-la, cuidá-la, que quer curtir, se esbaldar, festejar, fazer todos os desejos da carne, é nesse sentido, não no sentido de preservar, cuidar da vida, no sentido do aspecto físico, do corpo, porque isso é até mandamento do Senhor. Nós não podemos destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos, não é com esse viés, mas no viés dos desejos carnais, das paixões dessa vida. Não querem fazer. As pessoas que não querem fazer, elas estão perdendo a sua vida. Elas estão perdendo seu tempo, a vida, em troca de ilusão, de nada. Estão vendendo a primogenitura, como vendeu Esaú para Jacó, por uma bagatela, por um bocado de lentilhas. Estão vendendo por ilusão, trocando a vida eterna, as bênçãos, por momentos bem rápidos, por momentos, por instantes de prazer. Prazer esse ilusório. O cantor Lobão, certa feita, disse em sua música que mais vale viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. A qualidade, entre aspas, do que a qualidade. Aliás, do que a quantidade. À luz do Evangelho, o que vale é a quantidade junto com a qualidade. Não é tão somente a quantidade, nem tão somente a qualidade separadas. É ambas. E isso que o Lobão fala retrata exatamente o que pensa a sociedade. Tem que aproveitar o aqui e agora, amanhã morre, amanhã se perde isso, perde aquilo. Pois é, mas será que não está se perdendo o aqui e agora, de fato, por conta desse pensamento demoníaco, eu já até diria? Pensamento afobado, de insano, de pessoa que não tem sapiência alguma, sabedoria alguma. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então aquele que perde a sua vida por amor ao Evangelho, por amor à doutrina do Senhor, por querer seguir a Cristo, renunciando a si mesmo, carregando a sua cruz de cada dia, esse vai encontrar vida e vida eterna. Eu sou bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E aqueles que crêem no Senhor, eles entram pela porta e encontram pastagens. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância.
Esse é Jesus, que dá a verdadeira vida e com continuidade, perenicidade ou perenidade, ou seja, eternidade, uma vida infinita. O pecado que Adão e Eva nos trouxe essa herança maldita do prazo de validade. Nascemos, crescemos, tornamos-nos adultos, envelhecemos e morremos. Essa é a cronologia da nossa vida aqui, terrena. Mas para Deus não tem cronologia. O Deus crono do tempo não existe. Porque Deus não existe, Deus é. E se Deus é, nós que o seguimos também nós somos. E porque nós somos, não existimos. Porque a existência existe contagem, existe prazo. Mas a existência ela é desde sempre e permanece para todo sempre. Aleluia. Esse Deus que é e sempre será, quer fazer com que todos sejam ou tenham a dádiva, o presente, a bênção de ser e para sempre ser, de viver em paz para sempre. Esse Deus sempre eterno, que não tem começo e não tem nem fim. Aleluia. Que é incompreensível por todos nós, que às vezes nos causa espanto e medo, fobia, porque não tem como explicá-lo. Nessa existência não tem mesmo. E muitos ficam aí por conta exatamente desse medo, vivendo uma vida de ceticismo e pecado, porque mais fácil é crer que Deus não existe e acreditar que após essa vida não existe mais nada, pois isso exime-os de culpa. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Esse era o questionamento de Friedrich Nietzsche, que, diga por passagem ou por sinal, que era filho de pais cristãos, que foi instruído para ser um cristão, para estudar a Bíblia, etc., mas não quis, se reverberou para o outro lado, se demandou para o outro lado, o lado do ceticismo e de querer comprovar a Deus por intermédio da ciência, coisa que ele não conseguiu e jamais conseguirá, ou qualquer um conseguirá, melhor dizendo. Ele não conseguirá mesmo, porque já faleceu. Então veja. Só que Nietzsche chegou a descobrir uma coisa muito interessante, que é uma obviedade, que o povo não faz ilicitudes porque teme a Deus, mas porque teme a vergonha, porque teme a consequência, porque teme que possa receber represálias, retaliações. Por isso que não comete, porque socialmente, moralmente, aquilo não é bem quisto diante da sociedade. E a pessoa pode sofrer alguns danos. Então, ele desmistifica essa ideia de que se Deus não existe, tudo pode se fazer, ou de que, principalmente essa, que o povo crê em Deus e por isso é que não faz coisa errada. Na realidade, não seria isso. Mas também penso eu que o grande problema nem é isso. É exatamente dar crédito à dúvida, à incerteza e até o fim, acreditando na dúvida e na incerteza. E ao acreditar na dúvida e incerteza, ao se debandar para um lado e para o outro, não ter constância, firmeza, a pessoa acaba de fato fazendo aquilo que ela quer. E aquilo que ela quer geralmente não é o que Deus quer. Por isso ela perde a sua vida. E por isso ela comete ilicitudes
mesmo que seja só no campo espiritual, mas comete, porque ela não quer dar ouvidos à voz de Deus. Ah, mas Deus não existe. Já disse que Deus não existe mesmo. Deus é. Se Ele é, você tem que ser. Agora, você nada será se você não ser, se você não chegar a Deus. Parece uma filosofia muito bem feita, uma retórica muito maravilhosa. Não, é o que a Bíblia nos fala, é o que podemos extrair da Bíblia. Meus caros, pensamos o seguinte, que se você quiser preservar essa vida, saiba que vida eterna você não vai ter. Se você crucificar ou não preservar essa vida, você vai ter vida eterna. Leia-se que o não preservar essa vida é no sentido exatamente daquilo que eu falei do Nietzsche. Se Deus não existe, eu posso fazer tudo. É não se submeter à vontade de Deus. Ou se Deus não existe, eu não posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo, mas eu não vou fazer por medo do povo. E assim, eu sou meio que confundido como um cristão, mas não sou. E fico como um hipócrita. Também tem isto. Tomemos muito cuidado. O apóstolo Paulo chegou a dizer que tudo é me lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo realmente é me lícito. Que falou aí no século XVIII, no século XVIII, enfim, repetindo em outras palavras o que o apóstolo Paulo falou. Para o homem carnal, e principalmente para o homem de Deus que sabe discernir as coisas e tem a liberdade, porque quem tem o Espírito de Deus tem liberdade, sabe que tudo é lícito. Aí há a diferença, o homem de Deus sabe que tudo é lícito. Só que por conta do Evangelho, tem coisas que ele não faz, ele não se deixa dominar. Já o homem que é carnal, ele acaba fazendo aquilo que der na telha. E o que dá na telha, geralmente é preservar essa vida, é curtir essa vida. É uma curtição falsa, obviamente. Então, se você segue a Cristo Jesus, você renuncia a sua própria vida. Você carrega a cruz cada dia, você renuncia a sua própria vida no sentido que eu já estou falando, repetindo aí, que é os prazeres carnais, que é o apego às coisas dessa vida, materiais, que é você dar mais valor para o seu ego, para a sua vaidade, para os seus caprichos, você ser uma pessoa que não sabe repartir, que é egoísta, que é egocêntrica, tudo isso é englobado aí em preservar essa vida. Não, eu sou mais eu. Você é mais nada sem Deus. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Aí vem a negação clássica de Cristo, para chocar mesmo, para mostrar de fato o que é isto. Qual é a loucura do homem? Que adianta o homem amontar riquezas e mais riquezas, bens materiais e mais bens materiais, acumular honras, condecorações, acumular várias riquezas. Que adianta o homem ter vários diplomas, conhecimentos, várias mulheres, vários homens, para o seu deleite, satisfação sexual. Que adianta o homem ter
jatinhos, iatos, carros, dinheiro, ouro, dólar, euro, escondido, milhões e milhões. O que adianta? Essa vida que muitos não querem perder é a vida aí de grandes magnatas, milionários, empresários, políticos que estão aí sendo envergonhados, desmascarados por conta da ganância, da corrupção, do amor ao dinheiro, de servir e seguir ao Deus Mamon da matéria, do dinheiro. Porque preservar a sua vida, porque quiseram gozar o gozo do pecado, porque quiseram se satisfazer com a roubalheira. Mas teve uma consequência. E aqui terá uma consequência maior no futuro, que é perder a sua alma, que é perder a sua essência, que é perder a tranquilidade, que é perder a consciência, que é viver no inferno, já nessa vida, literalmente. Por quê? Sua consciência o condena. Porque a nossa alma brame por Deus. Assim como os servos bramam por água, a nossa alma brame. A nossa alma implora, está sedenta, ávida pelo Senhor. E a nossa alma é a nossa sede do sentimento, que é a nossa mente, a nossa psique, está ligada ao nosso consciente, subconsciente. Esse nosso consciente, subconsciente que é Deus, mas a nossa carne, mas os nossos olhos, mas o nosso homem exterior carnal, que é as coisas dessa vida. Nosso homem interior, que é as coisas de Deus. E quando a carne sobrepõe ao espírito, porque ela está mais forte que o espírito. Jesus disse certa feita que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. E assim a gente pode fazer uma leitura de que quando o espírito está mais enfraquecido e a carne está acima do espírito, a carne vence. Inclusive o apóstolo Paulo vai falar exatamente disso, dessa guerra, desse conflito entre a carne, entre os desejos carnais dessa vida e da vida vindoura e do espírito. Quantos homens e mulheres perdendo a sua alma, que é tão preciosa, por milhões e milhões, por roubo, por afanação do dinheiro público, por estelionatos, por homicídios, latrocínios, tantos delitos, crimes, conflito obviamente do money, do monetário, porque o que vale é o dinheiro. A sociedade é essa, vale o ter e não o ser, vale o ter bens e não o ser um cidadão de bem, porque infelizmente o que se preza nessa vida são as riquezas perecíveis. E Jesus diz para nós não ajuntar tesouros na terra, mas sim nos céus, porque é os tesouros nos céus que nos garante a salvação da nossa alma. E os tesouros nos céus são exatamente vivenciar o Evangelho, dar fruto, ganhar almas para o Senhor através do testemunho. E ajuntar tesouros nos céus é ser um servo fiel, obediente até o fim.
Porque fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Porque lutasse, porfiasse, por acumular riquezas nos céus, por buscar o reino dos céus, agora então será lhe dado a coroa. Para aqueles que perderam essa vida, para aqueles que não se deixaram levar, seduzir pelo mundo da ganância, do pecado, da vaidade, da soberba, da vanglória, pelo mundo do crime, das drogas, da prostituição, da fornicação, pelo mundo dos vícios, pelo mundo da riqueza, pelo mundo da hipocrisia. Pois se aproveita o homem, o ser humano, o homem, a mulher, macho e fêmea, ganhar o mundo inteiro, ganhar casa, fazenda, tem várias partes, como se descobriu, tinha um político que tinha um apartamento em São Paulo custando mais de 17 milhões de reais. Dinheiro todo este que foi investido para comprar esse imóvel, sendo de corrupção, dinheiro público. Que adianta o sujeito aí surrupiar da nação, fazendo pessoas inocentes sofrerem, pobres morrerem nas filas dos hospitais, do SUS, pessoas perderem a sua vida por conta da insegurança, por conta de assaltos, pessoas perderem suas vidas no trânsito por conta de falta de fiscalização, por conta de fato uma melhor averiguação e também pelo fato de que o direito, a justiça não fora feita. O que adianta não perder a sua alma? E aquelas almas foram perdidas também por esse sujeito, vão cobrar deles lá no inferno, ou dele lá no inferno. Que adianta um pregador do evangelho que se debandou para a corrupção, que é um cristão só de casca, meia sola, hipócrita, ganhar almas, elas vão para o céu e ele vai para o inferno. Jesus mesmo disse. Muitos naquele dia me dirão: ah, Senhor, mas eu expulsava demônios em teu nome, eu curava em teu nome, eu fazia isso e aquilo em teu nome. Afastai-vos de mim, que eu vos nunca conheci. Esse texto aplica para esses também, para todos, meus caros, para eu, para você. O ganhar almas aqui não garante salvação absolutamente. Aí muitos dizem: não, quem ganha alma salvo é. Ganhando uma alma se cobre uma multidão de pecado. Ganhando uma alma você fez algo de importante para o Senhor, porque mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. É óbvio. No entanto, se não houver obediência, santidade e seguir a doutrina do Senhor, pouco importa, porque de fato é necessário perder essa vida, renunciar a si mesmo e carregar a cruz de cada dia para ter vida eterna. Eu posso ser um canal de bênção para outras pessoas e não ser um canal de bênção para mim mesmo. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Perde a sua alma, perde a sua essência. Que adianta o homem ter dinheiro em sua casa, mas não ter paz, não ter felicidade, não ter união na família, não ter saúde? Que adianta o sujeito ganhar almas para o reino dos céus, mas está toda a vida atribulado, com a consciência pesada, sempre o condenando no tribunal togado da sua consciência? Que adianta? Se aparentemente ele parece ser uma pessoa rica, mas interiormente ele não é.
Porque só é aquele e aquela que renuncia a si mesmo e carrega a cruz cada dia que recebe a bênção de Deus, que de fato nos enriquece, como o próprio Salomão falou, e não acrescenta dores. Agora, as bênçãos do mundo falsificadas, advindas por meio de trabalho fraudulento, advindas por malignas das trevas, acrescenta dores, penares, de sabor e sofrimentos. Por isso nós vimos aí muitos ricos tentando se suicidar, tirar a sua vida física de fato, não metaforicamente falando, como falei outra hora. Porque não aguento mais pelo fato de não receber a doutrina de Jesus, por ser egocêntricos, egolatras, o fato de serem egoístas, tomarem a cruz não tomarem a cruz de cada dia. E aí, meus caros, como é que fica? Fica complicado, não é verdade? O evangelho é assim, é duro, mas pelo menos é falar da verdade, não nos engana. O que dará o homem em recompensa da sua alma? E aí? Toda aquela riqueza, toda aquela vida de pompa, de prostituição, de adultério, de festejo, vai suprir o vazio da alma, sem a presença de Deus? Vai servir de garantia para que essa alma alcance vida eterna? Não vai. Porque para alcançar salvação e vida para a alma, só a presença de Jeová. E a presença de Jeová vem por intermédio de Jesus, de aceitar a doutrina de Cristo Jesus. E é isso que eu estou falando, renunciar a si mesmo, carregar a cruz de cada dia. E amar a Deus sobre todas as coisas, a próximo a ti mesmo. Que ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, está se renunciando e está tomando a cruz de cada dia. Porque o Filho do Homem, Jesus, a expressão Filho do Homem se refere a Jesus, virá na glória de seu Pai, Jeová, isso é a segunda vinda, com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Seremos julgados pelas nossas obras. E quem nos julga não é eu, não é você, não é ninguém. É eu mesmo com relação à minha salvação e Deus. Mas para isso é necessário pregar a palavra, porque como eu posso me julgar se eu não tenho conhecimento para fazer uma autoavaliação ou autocrítica? É necessário ler a Bíblia, é necessário me despertar, e Deus não terá ninguém por inexcusável. Ninguém ficará inexcusável, ninguém ficará livre. Ninguém poderá usar de pretexto, de desculpa, eu não sabia. Não existe isso. Porque até a natureza demonstra a glória de Deus. Devemos temer a Ele e dar-lhe glória, porque vinda é a sua ira, ou vindo é o seu juízo. Porque o temor a Deus é o princípio de todas as coisas. Então Jesus virá com seus anjos julgar todos os reis, nações, julgando cada um segundo as suas obras. Os mortos ressuscitarão, um para suas vergonhas e outro para suas glorificações, vamos dizer assim, entre aspas, porque terão um abrir e piscar de olhos seu sensível, e os que aqui estiverem no arrebatamento, assim também terão esse corpo incorruptível. Tanto os mortos ressuscitados pela vergonha, quanto os que aqui ficarem vão sofrer o dano da condenação no tribunal de Cristo para o lago de fogo, que é a segunda morte, onde inclusive o inferno dará as suas almas, onde as águas darão as suas almas, onde tudo será esclarecido, os mistérios revelados,
os justos glorificados e os ímpios penalizados. O grande dia está aí. Nós não sabemos o dia nem a hora. Só quem sabe é Deus. Não devemos ficar paranoicos com isso. No entanto, é necessário estarmos precavidos, ou para a morte ou para o arrebatamento, porque com uma ou com outra não tem como escapar. Um dia nós vamos encontrar com o Senhor, prestar conta das nossas obras, e seremos julgados por essas obras, obras boas ou obras más. Como é que fica? A única certeza, e até é algo que nos conforta e que nos dá um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, é que estaremos diante de um justo juiz. Não de um juiz imparcial, mas sim de um justo juiz que nos contempla, que nos julga não só pela nossa aparência, mas pela essência, já que possui de fato a reta justiça. Isso para aquele que segue o caminho de Cristo, né? Mas para aquele que não segue será terrível, porque ele não vai ter como barganhar, não vai ter como corromper esse juiz, não vai ter como pedir uma ajudinha ou, né, recorrer o jeitinho brasileiro para se livrar da condenação que muitos fazem aqui na terra, né? Pagando juízes, assessores de juízes, para darem sentença favorável a eles, ou livrá-los de condenação de ordem penal. Naquele dia não terá mais desculpa. O dinheiro não vai comprar sentença nenhuma, porque o veredicto de Deus já está dito. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher de fato. Aleluia. Ori clama lamasturi anda lamai. Ori palabalabaia anda lamastu canta lamasteia. Suri palamaste clama nai suian canta lamai. Ora machanda canta lamachanda. Ri palabasturi clamas nebria chai. Orili canta lamasturi anda lamaneia. Ai canta lastu maha. Aleluia. Aramasturianda lamasteia, xaramasto canta lamai. Deus tremendo, aleluia. Oriri clama na suri canta lamasto clamas. Aramai clama, ori parrasturiana maste canta lamastai. Shade canta la manurianta la masturian. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus tremendo. Veja como Deus fala aos nossos corações, até mesmo meditando na sua palavra. Por isso que é muito importante nós meditarmos na sua palavra. Por isso que é muito útil na sua palavra. Porque nos santifica, nos repreende, nos castiga, nos faz ter comunhão com o Senhor. Ori clama nai, suri canta lá, manaste canta lá, masté. Ari calamanai, uri clama naste clama nai, su. Eita glória, Deus tremendo. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ori canta lamai, surianta lamai. Glória ao nome de Deus. Glória, glória a Jeová. Aleluia. Deus tremendo. Então, meus caros, essas palavras possam falar ao vosso coração, que o Espírito de Deus possa abrir as vossas mentes, seu entendimento, para contemplar, para enxergar, para saber
dessas verdades. Leia a palavra do Senhor, porque Ele que fala conosco. Abrindo a palavra do Senhor, é Ele que está falando conosco. Quando oremos, é nós que estamos falando com Ele. Ori canta lamai. Peça perdão dos seus pecados, se humilhe ante o Senhor, para perder essa vida e ter vida eterna, ter paz, gozo, alegria. Charan canta lamasturianda lamanai. Oh, aleluia. Ri canta lamassurianda lamaste clamanai. Ori calamasturianda lamasté. Glória, glória, glória. Aleluia, meu Deus. Oh, coisa linda. Oh, maravilha. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Deus de justiça e de maravilha, manifestai e operai, Senhor, em nome de Jesus. Contemplai a todos, salvai a todos que querem a tua misericórdia, a tua compaixão. Oh, Deus tremendo. Ajuda-nos a renunciar a si mesmo e carregar nossa cruz cada dia. Das forças, meu Pai. Então, todos serão julgados segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há de que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, nos céus, nas nuvens, porque não descerá na terra. E verão o Filho de Deus, portanto, como Ele é. E esses dias estão se aproximando. Vamos nos preparar. Vamos de fato ser seguidores de Cristo, anunciando nos meios, carregando a cruz de cada dia, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que Deus os abençoe, possa falar mais ao vosso coração, como essa palavra falou comigo, me fez sentir a presença do Senhor, até mesmo derramar lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor, pois foi importante meditarmos, refletirmos a palavra de Deus. Pedimos misericórdia a Ele, sabedoria. Ori canta lama surianda lamai. Oh, aleluia, meu Deus. Glória, glória, glória. Até a próxima, meus caros. Esse foi o momento da pregação. Que Deus os abençoe.